Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 1, O poder do Evangelho. Autores Esdras Mai e Pedro Dong. Título da semana 4, A obra de fé. Quinta-feira, ler com oração Hebreus capítulo 11, versículo 7, que diz: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A conexão com Deus que preservou a raça humana. O que ocorreu em Gênesis 6 foi muito grave. Havia o risco de Deus perder o homem que criara, e com isso seu propósito seria frustrado. Contudo, nosso Deus não permitiu que isso acontecesse. Em meio a toda essa tragédia, ele preparou a família de Noé. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6. Deus percebeu que a contaminação presente na espécie humana faria desaparecer sua mais importante criação. Ele então resolveu dar um basta a essa situação. Versículos 7 e 8 dizem: Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Louvado seja o Senhor! Em meio a essa geração, havia um homem que Deus poderia usar para continuar com seu plano e preservar a raça humana. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Gênesis 6, do 9 ao 13. Não havia mais esperança para essa terra, e o homem criado à imagem e semelhança do próprio Deus quase se perdeu. Por meio do dilúvio, Deus acabou com essa contaminação e salvou a família de Noé, uma família sem mistura, de raça pura. O fato de um homem ter se desconectado de Deus foi uma tragédia muito mais séria do que se possa imaginar. O plano de Satanás era corromper a raça humana a ponto de Deus não mais poder usá-la para o seu propósito. Entretanto, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Por meio de Noé, o propósito de Deus teve um novo começo. Graças a Deus. Após a desconexão, a ligação entre Deus e o homem se tornou muito frágil. O Senhor precisava de alguns homens que o temessem e vivessem de forma piedosa, com uma disposição diferente do resto da criação. Havia poucos que se encaixavam nessa descrição. Ainda assim, esses poucos mantinham alguma ligação com Deus. Essa ligação, entretanto, não era como aquela conexão inicial antes da queda, na esfera da criação, e muito menos era a conexão espiritual que o Senhor desejava realizar por meio de sua vida e natureza. De certa forma, isso trouxe um dilema para Deus. Ele viu que o homem estava em pecado e, por ser um Deus santo, não poderia conectar-se ao homem nessa condição. Por causa de sua justiça, era-lhe necessário, antes de tudo, resolver
todos os problemas gerados pela desconexão. Além do mais, havia necessidade de ser atendidas às exigências de sua glória. Nesse primeiro momento, não havia muito a fazer. Não obstante, o Senhor manteve uma ligação, ainda que frágil, com alguns homens. Alguns desses homens aparecem na Epístola aos Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 4 diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abel, filho de Adão, era um homem íntegro e justo. Embora desconectado de Deus por causa da desobediência de seus pais, manteve certa ligação com Deus, pois queria ser justo e agradar-lhe. Continuando, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Hebreus 11, 5. Foi no tempo de Enoque que aconteceu o problema da contaminação da raça humana pelos anjos rebeldes. Antes de ser arrebatado, Enoque obteve testemunho de haver agradado a Deus. Isso mostra que ele exercitou a fé e a obediência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6, parte A. Quanto a Noé, lemos: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11, 7. Todos esses homens mantiveram uma ligação com Deus. Eles temeram a Deus e procuraram agradar-lhe e fazer sua vontade. Que o Senhor encontre em nós, assim como encontrou nesses homens, um viver que lhe agrade e atenda à sua vontade. Pergunta de hoje: qual é a importância de Noé para a raça humana e para o plano de Deus? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem